está contando o caso. Não, era uma gerente, né? Eu não me lembro qual era a atividade, era uma atividade administrativa, né? Era administrativa. Não era banco, mas era uma atividade... Eu também não me lembro qual era a atividade. lembro. Não, porque é interessante que a subordinada e a chefe, né? A assediadora depois virou assediada. Virou assediada. E aí ela vira paciente da Marie, né? A mesma pessoa que sofreu muito, teve um infarto, né? Teve paciente. Um infarto, Aí, depois que essa pessoa que era perseguida por essa chefe teve um infarto, todo mundo ficou muito chocado, né? E sabiam que ela era perseguida. Aí começaram a discriminar a chefe. Aí essa chefe ficou muito mal e foi procurar mesmo a psicoterapeuta. Ela teve meio que uma crise de consciência, né? Ela começou a... Ela ficou com muito sintoma, não dormia. E essa é uma outra questão, tinha vontade de se matar, né? Sei lá, não me essas lembro, era muito grave. doenças que não são reconhecidas, não tem o seu nexo com o trabalho, mas tem a ver, né? Esses casos de doenças do coração Mas você podia perguntar por isso, porque isso é muito útil para o pessoal em geral, que nem todo mundo faz a manifestação mental. Você pode ter pessoas que tinham uma hipertensão leve ou que nem tinham hipertensão nenhuma, que vão ficando com hipertensão grave, pode até ter um AVC por causa do trabalho. E isso está reconhecido, países como Japão, Coreia, Taiwan, na própria reconhecimento das doenças indenizáveis pelo trabalho, eles já reconhecem o infarto do miocárdio, o AVC. Inclusive eles criaram uma categoria que eles chamam de... Quem? Você estava nos japoneses? Sim, eles criaram uma categoria que eles chamam de carga de trabalho reconhecidamente excessiva para vincular esse nexo. Interessante. E eles chamam categoria. Não é o carote. Não, o carote é a morte súbita no trabalho. Aí, nessa categoria, eles incluem você ter passado por uma experiência de estresse claramente assim, reconhecida como diferente do que era o usual e muito extrema, né? E também reconhecem uma coisa relacionada ao aumento da duração da jornada de trabalho, seja na semana anterior, seja no mês de trabalho anterior. Então, quando a gente pega... Muito sério, porque a gente na clínica vê isso. Nos casos lá nosso de Cubatão, a gente viu isso. Eu tive crises mentais, se você ler o livro, você vai ver. Tem caso assim. Que o cara foi aumentando, aí ele trabalhou 14... Dobra de turno. Tá. Aquele que eu publiquei na revista da RAI, da GV também. Era um cara, uma caldeiraria, né, que ele trabalhava, e aí quebraram as coisas e ele teve que ficar lá não sei quantos dias seguidos, aí ele ficou louco. Ele teve uma crise psicótica. Depois ele ficou bom, né? Mas ele teve uma crise psicótica, de excesso de trabalho. Agora tem uma coisa interessante dos italianos, que é o dano existencial. Eu estou tentando estudar um pouquinho mais isso agora. Dano existencial, que a gente fala no dano moral e não fala no existencial. Mas já temos o Dr. Bolsinhas e um jurista lá do Rio Grande do Sul que veio de uma palestra que a gente convidou ele para dar aqui, o José Felipe Ledur. Não sei se você veio, eu te avisei quando veio a palestra. Não vi, mas eu lembro que você Ele fala disso também. E o que é o dano existencial? Tem muito a ver com o que você está falando. Assim, a vida da pessoa, né, a existência, o plano de vida fica danado, né? Fica completamente impedido. Então, é o dano existencial. E tem muito que ver com excesso de trabalho, né? Em horários, mas também em aquele trabalho que o indivíduo leva para casa, que ele tem responsabilidade, ele está sempre de prontidão para atender, né? Certas pessoas de áreas de manutenção, né? Aí na tua área de engenharia, né? O cara vai para casa com o bip, quer dizer, agora acho que não é mais bip, é o celular mesmo, né? E você tem que... Você lembra aquele caso da bancária que a gente levou na nossa oficina? Aquela oficina que foi lá no hotel, eu lembro que você estava, que ela foi progredindo
ela chegou a superintendente do Banco Itaú, só que cada progressão era uma responsabilidade maior. E aí, num momento, ela estava em Belo Horizonte, aquele hotel lá do centro, Hilton, bem no centro lá de Belo Horizonte, e apagou. Apagou tudo na memória. Ela não sabia o que ela estava fazendo lá. E a janela, ainda bem que a janela estava fechada, porque ela sentiu uma compulsão de pular do 9º andar, 10º andar e tal. É no Otton, né? Que fica no Otton, isso. O Otton que fica bem junto do parque. É isso, bem junto do parque, aquele, né? E ela disse que assim, ela começou em Campinas como bancária, aí ela foi promovida para um posto da PUC, sabe? Mas cada promoção, e lembra, você estava lá, ela tirou um monte de curso de MBA, essas coisas que ela fazia, e aí não tinha mais separação entre a vida pessoal e a vida do trabalho. Que aquilo deu um problema de gastrite séria, ela começou a engordar, enfim, a vida foi se complicando, a filha tentou suicídio, porque ela passava a maior parte do tempo viajando, e aí ela chegou a superintendente do banco. Puxa! E nesse momento, quando ela chegou no ápice da carreira, que era o que ela mais desejava, ela teve esse apagão. Ela teve esse apagão. E aí o que aconteceu foi que o banco não reconheceu e tal. Nós até acho que não teve uma pessoa naquela oficina que não chorou. A gente publicou essa história naquela revista do Diese sobre patologia organizacional. Mas o depoimento dela no nosso relatório é uma coisa assim, porque ela conseguiu essa clareza de toda essa trajetória, né? É muito interessante, às vezes e essas pessoas, às vezes, depois de uma crise, que elas têm aquela consciência, elas podem ser chefes ótimos. Por exemplo, se são administradores, que eles passaram por aquilo, eles sabem o que é esse excesso de trabalho, que não deixa a pessoa viver, não deixa a pessoa, sabe, brincar com o filho, ter um relacionamento afetivo com a esposa ou com o marido, nada. A pessoa fica obcecada pelo trabalho. Isso é muito ruim, por melhor que o trabalho seja, né? Bom, nós vamos retomando, então, aqui caminhando para a parte final dessa entrevista, mas antes de colocar duas questões que a gente tinha conversado previamente já, eu queria, Edith, primeiro te pedir para conversar também. A gente chamou a atenção aqui da existência de como que essas situações de violência, de estresse, de carga de trabalho excessiva, né, elas podem levar a manifestações também não psíquicas, né? A gente já vê casos de infartos, de AVCs, e como que você poderia ajudar o colega que que vem assistir essa conversa para procurar sempre nesses casos, particularmente nesses momentos tão difíceis que a gente está vivendo, explorar essa possibilidade da relação com o trabalho. Porque é uma coisa interessante, as pessoas, de modo geral, apesar de toda a divulgação que existe hoje em dia sobre os aspectos psicológicos e até desses psicossomáticos, quer dizer, quando aquilo que é psicológico, que é da mente, que é do pensamento e do sentimento, se reflete no corpo, no organismo, né, o que a gente em medicina chama somatização, quer dizer, mesmo com todo conhecimento que já, divulgação mesmo, né, pelas mídias sobre isso, a verdade é que as pessoas ainda se sentem assim tímidas, acanhadas ou até envergonhadas de dizer que estão se sentindo psicologicamente mal, com medo que acham que elas estão loucas ou que, enfim, que elas estão muito desgastadas demais, de um modo
que não vai mais servir a excelência que as empresas tanto buscam, né? Então, as pessoas, elas associa com competência, né? Que leve a pensar que elas podem se tornar incompetentes e serem mandadas embora, ou não ter mais progressão nenhuma, né, na empresa. Então, as pessoas, elas mesmas se concentram muito mais nos seus problemas físicos e negam os seus próprios, vamos dizer, tristeza, a própria fadiga mental. Olha, não posso estar com preguiça mental, não é possível, não estou com preguiça mental. Não é a preguiça mental, é o cansaço mental, né? Então a pessoa vai no médico e diz assim, eu sinto uma coisa na cabeça, acho que é uma dor, é uma tontura, ela não consegue definir o que é, né? Ou então ela tem realmente uma resposta física, né? Que a gente chama também em medicina, psicofisiológica, né? Tipo assim, se eu estou com raiva, isso aí é muito bem estudado, né? Com a raiva, provoca alterações nos batimentos cardíacos, na circulação, estreitamento dos vasos sanguíneos, quer dizer, né, das artérias e tal, e a pressão sobe, né? Como então você engolir sapo o dia inteiro faz a tua pressão subir? E se você engolir sapo o dia inteiro, todo dia, você vai se tornar um hipertenso. Mesmo que você não tenha carga genética grande para isso, né? E que não tenha outros fatores que também influem na pressão arterial, você vai ser essa tensão, esse estresse vai ser predominante para fazer você ser um hipertenso. E se você já é um hipertenso e tem uma carga genética grande em relação a isso, você vai realmente ficar muito grave e vai poder ter um AVC por causa disso. A mesma coisa em relação ao infarto do miocárdio. Quer dizer, então você tem o sistema circulatório é extremamente sensível. Então por que tem também tanta gastrite? A gente, quando estudou os bancários, a gente viu uma quantidade enorme. E era gastrite de verdade, eles tinham diagnóstico, tinham radiografia. E por quê? Né? Às vezes junta dois fatores, né? A maneira como a pessoa come mal, come depressa, né? E a tensão nervosa. E aí você tem a gastrite muito frequente. Mas aí a pessoa, justamente, respondendo mais, a pessoa quando vai no médico, ela vai dizer que ela tem dor de estômago, que ela tem dor de cabeça, que ela tem uma tontura, aí vai ver, então o diagnóstico fica hipertensão arterial, ou o diagnóstico pegando só essas duas, fica de gastrite. E ninguém vai ver o que isso tem que ver com o trabalho. Felizmente, existem médicos que são sensíveis a isso, atentos a isso. Eu me lembro de um caso muito interessante, quando a gente estava fazendo a pesquisa em Cubatão, nós entrevistamos um senhor que ele tinha um trabalho horrível, que ele ficava totalmente isolado, controlando lá uns medidores de alguma coisa, né, que ele tinha que registrar as temperaturas, mas ficava absolutamente sozinho numa sala, não podia falar com ninguém o dia todo. O horário todo de trabalho. E ele não podia, ele tinha ficado proibido até de ouvir rádio, ler jornal, que eram coisas que no começo ele fazia, ele contou para nós que foram tirando isso, que ele tinha que prestar atenção nos benditos dos aparelhos o tempo todo. E ele sabia que se ele olhasse de 10 em 10 minutos, ou 15 em 15, já dava, que ele podia ouvir uma música, fazer outra coisa, mas proibiram. Então esse homem tinha muita pressão arterial, aliás, pressão arterial alta, e o médico da empresa, quando ia que via, dava para ele sempre uma licença. Então, eu achei muito interessante que a gente fez a entrevista dizendo, o nosso médico da empresa, ele é legal. Ele sabe que quando a minha pressão está muito alta, que eu digo que o trabalho está muito apertado, ele sempre me dá uma licença, né? Mas nem todo médico vê isso, né? Porque ele falava, com esse médico conversava, como era o trabalho, como é que ele se sentia, e o médico dava. Mas isso aí tinha que ser, eu acho que ensinado para todo mundo, perguntar sempre, né? Tanto o médico, o enfermeiro, de qualquer especialidade que seja, como é o seu trabalho? São duas perguntas. Como é o seu trabalho? Como você se sente no seu trabalho? Você recebe apoio?
Você reconhecem o seu trabalho? Essas 4 perguntas são fundamentais para você saber. E intervir, né, Como nessas situações, para modificar, né? Sim, às vezes o médico consegue, né? Às vezes não consegue, mas diz, olha, essa pessoa não pode mais trabalhar de noite, trabalhar à noite. Essa pessoa precisa de um outro horário, mudar de setor mesmo, né? Eu lembro ela faz um trabalho extremamente monótono, ela quer fazer um outro trabalho. Outra coisa interessante, não sei, Daberto, talvez você conheça até melhor do que eu, porque faz tempo que eu li sobre isso, mas eu tenho, pelos depoimentos dos trabalhadores, a gente vê também. Quando eu trabalho à noite, tem gente que gosta de trabalhar à noite, porque diz que à noite tem muito menos vigilância. Então, mas nem em todos os lugares, né? Então, não, à noite é melhor. Inclusive, é trabalho em turno alternado, mas dá pra gente encostar o corpo, o colega fica olhando, a gente dorme um pouquinho. Tem lugares que não é possível. Então, eu li uns estudos que conferem com os que os pacientes diziam que quando dá para dar uma cochilada, ele depois consegue prestar mais atenção. Que é preciso seria preciso deixar as pessoas darem um cochilo, pode ser um cochilo de 10 minutos, 15 minutos. Isso alivia um trabalho noturno, um trabalho que é muito intensivo, que exige muita atenção. Que o problema é a atenção. A atenção não pode ser mantida tanto tempo durante uma jornada. E mesmo as pausas têm que ser respeitadas para as pessoas poderem distender. E dependendo da temperatura, isso você também sabe como médico trabalha muito bem, quer dizer, quanto mais quente, menos tempo você consegue ficar com a atenção concentrada. Sim. Isso tem que ser considerado. E em muitos lugares não é considerado e dão-se acidentes por causa disso também, né? Sim. Além desse grande esforço que a pessoa tem que fazer para não cochilar. E muitas vezes, se você sabe que é uma coisa de responsabilidade, se você cochilar pode ter um acidente, como aqui o meu, porque esse é o caso que eu fico demais, um operador de ponte rolante, está aqui dentro também, eu acho, na entrevista dele, que ele ficava apavorado, que se ele largasse lá a aguza, né, no lugar errado, ele podia matar dezenas de pessoas. E parece que aconteceu um acidente desse, não na Cosipa, mas em outro lugar, que um deles me contou, e que foi também durante o regime, e que aconteceu e que foi proibido divulgar e morreu muita gente. Foi em um outro estado, esse trabalhador tinha trabalhado lá e foi silenciado esse acidente. São relativamente frequentes esses casos, infelizmente. Edith, estou lembrando aqui que a graúna do Enfio, numa das imagens clássicas dela, né, olhava para o futuro, para o horizonte, como quem olha para o futuro, e dizia que estava vendo a esperança. A minha pergunta agora para você, a gente tinha conversado sobre isso, e será que, e do que podemos depositar esperança? Não podemos depositar esperanças na possibilidade de um trabalho que respeite a integridade de quem vai fazê-lo, né, que seja um trabalho de fato humano? Sabe o que eu acho, Daberto? Que a gente está num momento da humanidade em que tanto o conhecimento científico caminhou tanto, quanto a degradação ambiental está caminhando tão aceleradamente, que nós não podemos deixar de ver a estranha convergência dessas duas coisas. Então, o que será que faz com que, conhecendo tanto e sabendo que essa degradação ambiental pode trazer para o mundo, inclusive para o famoso capital, né? Por que é que não é possível parar? Né? Então, eu acho que a esperança reside realmente numa conscientização. A educação pode ajudar muito nisso. E até uma divulgação muito maior
dessa temática. Aí eu sou até suspeita para falar, porque realmente sou uma das pessoas que começou a desenvolver essa temática no país, né? Mas no mundo, muitas pessoas estão pensando nisso. Quer dizer, isso é uma coisa para as crianças aprenderem na escola, que trabalho é bom, trabalho dá sentido à vida, trabalho faz a gente ser na nossa comunidade, no nosso país, né? Mas trabalho também pode adoecer e pode fazer as pessoas ficarem muito desiludidas, tristes e não serem capazes mais de fazer direito o próprio trabalho que elas sabem ser o trabalho que elas poderiam fazer e que elas sabem fazer. Então, o que é preciso é que haja, a esperança é essa, né? Que a preservação da própria vida sobre a Terra seja alguma coisa que possa unir as pessoas. Digamos, esse desejo de que a vida continue. E para a vida continuar, o trabalho tem que ser um trabalho de fato humano. E que as pessoas, né, possam então trabalhar da maneira como elas sabem e gostam e querem trabalhar, mas ao mesmo tempo possam ter as outras partes da vida, né? A vida afetiva, o convívio, uma participação social respeitadas e com oportunidades para isso. E que a gente tenha menos desigualdades, né? Porque no Brasil, antigamente, a gente só falava em pobreza, hoje em dia se fala em desigualdade. E eu acabei de ouvir agora, quando eu estava saindo da minha casa, que hoje está saindo uma nova estatística da miséria do Brasil, do ano passado. São 13 milhões e meio de pessoas que estão abaixo do limiar da miséria. 13 milhões e meio. Aí eu digo, poxa, os números dos desempregados são parecidos. São parecidos. Né? Mas não corresponde exatamente. Nós sabemos que muitas dessas pessoas miseráveis até nunca tiveram um emprego formal, pelo menos, né? Então, você pode pensar, será que nós temos 13 mais 13, 26 milhões de pessoas, né? Ou desempregados, ou, claro, deve ter uma superposição em algum lugar, né? Mas é muita gente. E nós sabemos que existem, né, esses desalentados, as pessoas que pararam de procurar emprego. E nós tivemos a ocasião de estudar também as pessoas que ficam desempregadas há muito tempo, tudo o que acontece com a vida e com a saúde mental delas, né? Então são problemas sociais agudos, e quando a gente tem capacidade tecnológica de substituir seres humanos, tem que pensar o que é que podem fazer para ter vida digna aqueles seres humanos que faziam esse trabalho. Até os que derrubavam as árvores da Amazônia, né? Com uma vigilância maior, por exemplo, em Açailândia, alguns anos atrás, eles ficaram sem trabalho e foram para a rua reclamar que eles queriam continuar serrando árvore. Por quê? Você faz o plano ambiental e você tem que fazer o plano social paralelo ou antecipado até. Você tem que fazer, assim como nós fazemos na reabilitação, que a doutora Mara conhece tão bem, você tem que fazer a preparação para a pessoa ter uma requalificação profissional, você tem que fazer também. Quando um trabalho deixa de ser feito, porque ele é destrutivo, como esse de cortar árvores, né? Mas essas pessoas têm que aprender uma outra profissão, têm que ser preparadas para não morrer de fome. Né? Quer dizer, tudo é assim. Né? O problema é o desemprego estrutural, né? Aquele onde se anula, né, postos de trabalho que não vão voltar mais. Pois é, para tudo isso é que nós precisamos ter uma educação profissional continuada, uma requalificação que dê oportunidade a todas as pessoas, né? Não só em função do meio ambiente, mas como você está lembrando bem agora, o próprio avanço tecnológico, né? Nos anos 70, você sabe disso, né? Quando começou o desenvolvimento tecnológico mais intensivo, os países escandinavos, eles procuraram fazer um planejamento
se eles iam substituir homens por equipamentos, o que esses homens iriam fazer? Né? E eles fizeram, inclusive com participação dos trabalhadores, eu acho que foi principalmente na Noruega que isso aconteceu, não sei se na Suécia também, não sei se você lembra. Então houve, né, no começo dos anos 70 ainda, essas decisões, e essa talvez é uma das explicações porque os países escandinavos estão tão bem, tanto do ponto de vista econômico como social, né, com muito menos desigualdade. A gente estava lembrando um pouco dos acordos setoriais. Lá em Piracicaba, o grande acordo da cana, né, com a mecanização... A cana? A cana. Tinha essa perspectiva das empresas se comprometeram a treinar os seus cortadores de cana para manuseio dos equipamentos. Só que assim, a proporção é diferente, né? O que ela consegue absorver com essa mão de obra que ela qualifica é uma pequena porcentagem daqueles trabalhadores safristas. Aí é que entra o Estado. O Estado que agora deve ser mínimo, né? Segundo os donos do poder, porque aí existem planos de governo, de educação, educação profissional e requalificação. Então aquela empresa não vai poder absorver, mas como então, num plano maior, né, essas pessoas podem ser preparadas para não serem desempregados e terem, né, suas vidas fazendo sentido também através de um trabalho que eles sintam como digno.